Qualquer coisa, vocês podem também falar escrever no chat ali que eu estou observando, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumentar o zoom. Pessoal, dando sequência, tá, ao conteúdo que a professora Elisa estava trabalhando, né? Ela já fez a introdução do conceito de calor e das formas de propagação de calor, certo? Ou não? Por favor, me ajudem. Sim, professor. O meu áudio está baixo? Para mim tá normal. É? Vejam se não é a configuração aí do computador de vocês, pessoal, tá? Para mim tá bom teu áudio, professor. Sim, sim. Então tá, gente, vamos lá. Bom, aqui nesse material que eu postei para vocês, tá? Nesse material que eu postei para vocês, vocês vão encontrar o seguinte, na primeira página. Tudo aqui é conceito sobre calor, sobre o que é o calor e sobre as formas de transmissão de calor, de propagação de calor, tá? Então, assim, só retomando um pouco isso, tá bom? Calor, tá? É uma energia que está em trânsito. É uma energia térmica que está se transferindo espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, os corpos possuem temperatura, possuem energia térmica. Os corpos não possuem calor. Dizer que um corpo tem calor está errado, tá? Está conceitualmente errado, tá bom? Então, os corpos têm temperatura, têm energia térmica, e essa energia é capaz de fluir de um corpo para outro, tá? Qual é a condição necessária para que exista, então, esse fluxo de energia? Para que exista, então, o calor? A condição necessária é que exista uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Quando esses dois corpos alcançam a mesma temperatura, encontram a mesma temperatura, então cessa a troca de energia, né? Não tem mais calor trocado, certo? Então, o calor é essa energia térmica em trânsito em razão dessa diferença de temperatura, tá? Ocorre, então, essa transferência até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos, né? Atinjam o equilíbrio térmico. Quais são, então, as formas de propagação de calor, de transmissão de calor? Nós temos a condução térmica, que ocorre, né, em meios sólidos. Bons condutores, né? Temos os metais, em geral, e isolantes, uma série, tá bom? Temos aqui, ó, cortiça, ar, madeira, gelo, lã, algodão, isopor, etc. Tá? Então, condução é a forma de propagação de calor em meios sólidos, tá? Em meios fluidos, líquidos e gases, o calor se propaga por meio de convecção térmica, tá? O que é, então, a convecção térmica? Bom, o meio fluido, né, líquido ou gás, é um meio onde as partículas que compõem não estão fortemente unidas, elas podem se movimentar dentro desse fluido, dentro dessa massa de água, de líquido, ou dessa massa de gás, certo? Então, quando em um meio fluido, uma dessas regiões, uma dessas porções se aquece, ela se torna menos densa, e por ser menos densa, ela sobe, e quem ocupa aquele espaço é a porção mais fria que está mais densa, né? Então, ocorre um movimento de massa, seja de um líquido ou seja de um gás, em função dessas diferenças de densidades, tá? Então, a convecção térmica ocorre em meios fluidos por essa razão, por esse motivo, né? Acredito que a professora Elisa tenha explicado tudo isso. E
a terceira forma de propagação de calor seria a irradiação térmica ou apenas radiação térmica, né? Todos os corpos irradiam radiação térmica, certo? Porém, a gente sabe que os corpos mais quentes irradiam mais quantidade de energia térmica, tá? Então, seja a chama de um fogão, seja a brasa que está na lareira ou na churrasqueira, seja a chama de uma vela ou o próprio sol, né, tudo isso a gente consegue perceber a radiação térmica, tá? E a radiação térmica, como ela é produto, né, de ondas eletromagnéticas, certo? A radiação térmica é a única forma de propagação de calor que não depende de um meio material. Então, ela ocorre no vácuo, na ausência de material, né? E na ausência de matéria. E é por isso, então, que nós conseguimos receber a energia do Sol. A energia do Sol é radiante, e ela chega até nós atravessando o espaço vazio, tá? Então, a irradiação térmica ou radiação térmica, né, é a única dessas três que pode ocorrer na ausência de matéria, tá? Isso tudo, acredito que a professora tenha falado para vocês, isso também está no material, e agora é o seguinte, ó, tá? Como nós temos apenas um encontro síncrono, 1 hora, eu vou tentar ser muito sutil nessa explicação de agora, tá? E vou postar para vocês, tá? A aula que eu trabalhei com a agropecuária, tá bom? Que tem exatamente a explicação sobre esses tópicos, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já viu esse conteúdo em algum outro momento? Pode ter sido no próprio KVG ou fora do KVG. Pode responder no chat ali se alguém já viu esse conteúdo. Ninguém? Kailane? Alguém mais? Luísa, não? Bom, é um conteúdo que às vezes assim alguns alunos já conhecem, tá? Mas vamos lá, vamos por partes, tá bom? Gente, é o seguinte, quando um corpo recebe ou perde calor, veja bem, quando um corpo recebe ou perde calor, duas coisas podem acontecer, tá? Ou ele pode sofrer uma variação de temperatura, ou seja, ficar mais quente ou ficar mais frio, tá? Ou ele pode mudar de estado físico, tá? Estado de agregação, tá? Exemplo, eu posso derreter o gelo, transformar em água líquida. Eu posso vaporizar a água e transformar em vapor da água, tá? Então, nós temos as formas sólida, líquida e gasosa para as substâncias, tá? Quando uma dessas substâncias está mudando de fase, né? A gente fala que transformar um sólido em líquido é a fusão, transformar o líquido em vapor seria a vaporização. Quando ocorre essas mudanças de fase, também tem um calor envolvido. Pode ser um calor recebido ou perdido por aquele corpo ou substância, tá? Então, é bem simples. Toda vez que uma quantidade de calor produzir uma variação de temperatura, chamamos de calor sensível, tá bom? Toda vez que o calor produzir uma mudança de estado físico, chamaremos de calor latente, tá? É só uma definição simples, né, de duas formas de calor que produzem coisas diferentes, vamos dizer assim, reações diferentes nos corpos que absorvem ou perdem essa quantidade de energia, tá? Ok? Vamos lá, então. Veja bem, pessoal, todos os exemplos aqui estão resolvidos, tá? Todos eles estão resolvidos. Por isso que eu vou passar de forma bem rápida hoje, tá? E depois, com as aulas da agropecuária, vocês vão perceber que está bem explicado lá.
tá? Assim, parece muita coisa, gente, tá? Para vocês, para as próximas 2 semanas, mas as atividades são simples, porque elas são, na maioria delas, teóricas, tá? Acho que praticamente não tem questão de cálculo, pelo menos nessa parte de calor, tá? E na seguinte, que é de termodinâmica. Ali quando tem na avaliação de temperatura, eu coloquei algumas questões de conversão de unidades de medida, mas que eu vi que vocês trabalharam com a professora Elisa, tá? Então, dando sequência, tá bom? Capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? Vamos lá. Todo corpo pode receber ou perder calor, certo? Os corpos podem receber ou perder calor. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos 1 litro de leite e 2 litros de leite, 2 quantidades diferentes. Essas 2 quantidades de leite estão com temperatura de 10 graus Celsius, tá? E uma pergunta muito simples. Quem vocês acham, quais dessas, entre essas duas quantidades, 1 litro de leite e 2 litros de leite, qual delas vocês acham que precisa de mais energia para aquecer apenas 1 grau? 1 grau. Ou seja, a temperatura elevar de 10 para 11. Tenho certeza que a maioria de vocês, ou quase todos, ou todos, vão responder que 2 litros de leite. E é óbvio, né? Quando a gente vai, por exemplo, ferver água para fazer um pacotinho de miojo, ou ferver água para fazer um pacote de 500 gramas de macarrão, a quantidade é diferente e o tempo é diferente, né? Então, a capacidade térmica de um corpo, representado por esse C maiúsculo, tá? É a razão, é a divisão entre a quantidade de calor, tá? Que um corpo troca, ou seja, ele pode receber ou perder, pela variação de temperatura que ele obtém, certo? Então, o corpo pode receber calor, perder calor, e isso produzir uma variação de temperatura nesse corpo, tá? A capacidade térmica é essa razão, é essa divisão entre a quantidade pela variação de temperatura, né? Que tipo de calor que está envolvido aqui? Calor sensível, ok? Calor sensível, tá bom? Aqui tem um exemplo, tá? Que está resolvido, tá bom? E aí, assim, para a gente andar mais rápido, eu vou passar por ele, tá? E vou esperar que depois vocês leiam. Outra coisa, nós temos horário de atendimento, tá? Hoje, a partir das 3 horas, das 3 às 4, tá? Quem quiser ficar por horário de atendimento, para eu continuar explicando isso, ou, né, falar um pouco mais sobre esses exemplos, é só avisar que a gente fica aqui, tá bom? Ok? Muito bem. Se cada corpo tem uma capacidade térmica, tá? Que é uma quantidade de calor necessária para produzir uma variação de temperatura de 1 grau, porque olha só, como que fica expresso, tá? A capacidade térmica de um corpo. A expressão fica assim, ó, caloria por grau Celsius. Ou seja, são X calorias, 100, 200, 500, 1000, por exemplo, calorias por grau Celsius, né? Então, é uma quantidade por 1 grau Celsius, né? Se a capacidade térmica está relacionada à quantidade de calor, tá? Que o corpo precisa receber ou perder para produzir uma variação de temperatura, quando eu falar de uma substância, né, porque um corpo pode ser formado por diversas substâncias, né, pode ser uma mistura de substâncias, tá? E quando eu falo de um corpo, lógico, um corpo é algo que envolve uma certa massa considerável, tá? O calor específico,
ele é, na verdade, algo relacionado à substância ou às substâncias. Por exemplo, quando eu falo de água, seja 300 ml de água ou 5.000 litros de água, que são quantidades completamente diferentes, a substância é a mesma, é água, né? Se eu falar de um prego de ferro, ou se eu falar de uma chapa, né, de 1 metro quadrado de ferro, né, são quantidades diferentes, mas continua sendo ferro, continua sendo a mesma substância. Então, o calor específico, que é representado por um C minúsculo, ele é uma quantidade de calor específica para a substância que eu estou falando, certo? Então, como o próprio grifo mostra aqui para vocês, né, o sombreado, o calor específico, C minúsculo, é igual à quantidade do calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama da substância. Tá? Então, veja bem, agora eu falo da substância, 1 grama da substância. Tá? Bom, professor, como que eu determino o calor específico? Isso já foi feito, tá? Tu até pode fazer isso num exercício, num exemplo como tarefa, mas isso já foi feito, porque as substâncias já foram estudadas, né? Então, assim, matematicamente, para nós, quando a gente quer descobrir o calor específico de uma substância, eu posso, ou de um corpo, né? Porque às vezes eu posso falar da substância que forma um corpo, é só eu dividir a capacidade, que é o C maiúsculo, pela massa do corpo. É só isso, tá? Como a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura, também é possível resolver por essa outra expressão, que na verdade eu substituo uma fórmula na outra, tá? Eu vou chegar nessa expressão. Ah, professor, não estou entendendo, isso aqui é muito difícil. Na verdade é assim, pessoal, essa fórmula aqui, tá? Ela vai ser útil para vocês, mas não é a principal. A principal, ela é mais simples do que isso, tá bom? A gente já vai chegar nela, tá? Veja bem, qual que é a unidade de medida para calor específico? É caloria, da quantidade de calor, dividido por grama da massa e graus Celsius da variação de temperatura. Tá, professor, e onde estão esses valores? Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de calores específicos, tá? A água tem calor específico igual a 1. O que isso significa? Significa que para que 1 grama de água tenha sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, essa grama de água precisa receber 1 caloria. Tá? Professor, é bem certinho assim, a água é 1 redondinho? Sim, porque foi um valor atribuído, entende? Ou seja, todas as substâncias recebem ou perdem calor, tá? E quando elas recebem ou perdem calor, algumas ficam mais quentes do que outras, recebendo a mesma quantidade, certo? E vocês podem presenciar isso com uma certa facilidade, tá? Quando vocês vão, por exemplo, à praia, né? Todo mundo acho que já sentiu isso, quem foi à praia. Se a areia está muito quente, tu corre para um lugar onde tu tenha um pouco de grama, por exemplo, ou tu coloca um chinelo. Se tu deixar o teu chinelo, né, na areia da praia, certo? Recebendo a mesma luz do sol que a areia está recebendo, né? Tu vai perceber que a areia vai ficar mais quente que o chinelo. E os dois estão recebendo, naquela região, né, eu posso dizer assim, a mesma radiação solar, a mesma quantidade de energia, vamos dizer assim, né? Em outras situações também, é muito fácil de se perceber que corpos diferentes
reagem de forma diferente à quantidade de calor que absorvem ou que perdem, tá? Então, como se precisava de um padrão de referência para as outras medidas, se utilizou a água. Isso é muito lógico, porque a água é essencial à vida, é abundante, facilmente é encontrada na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa, na forma de vapor. Então, se atribuiu o valor de 1 caloria por grama, né, de água, para que a sua variação de temperatura seja de 1 grau Celsius. Tá? E os outros valores aqui que estão medidos são todos em comparação com a água. Então, tu olha assim para a tabela, mas o gelo é água. Sim, o gelo é água. Só que a forma física é diferente. O arranjo entre as moléculas é diferente, tá? Então, como que as moléculas de água se ligam na forma sólida e na forma líquida? É um pouco diferente. E essa diferença também faz com que o calor específico seja diferente, tá? Então, por exemplo, podemos aqui arredondar para 0,5, a gente pode dizer que para aquecer 1 grama de gelo em 1 grau Celsius apenas, por exemplo, para passar 1 grama de gelo que está a menos 20 para menos 19 graus Celsius, tá? Eu preciso da metade da energia do que se fosse para passar água a 19 graus Celsius para água a 20 graus Celsius, né? Porque eu vejo aqui que a água tem 1 de calorias, né, de calor específico, e o gelo tem 0,5. O vapor da água, mesma coisa, ó, 0,48. Eu posso arredondar para 0,5, tá? Para a gente imaginar assim a metade da energia necessária na forma líquida, tá? Então, os três aqui são água, só que são formas físicas diferentes e, por isso, calores específicos diferentes. Álcool, 0,59. E aí vamos aqui, ó, falar dos metais, né? Por que existem tantos utensílios de metais? Claro que o metal ele é maleável, esses metais citados aqui são sólidos, né? Então, é fácil imaginar por que a panela é feita de metal, na maioria das vezes, né? Então, nós temos aqui, ó, o alumínio. Alumínio 0,22 calorias por grama, tá? Para variar a temperatura em 1 grau, tá? Vidro 0,118, ferro 0,119, cobre 0,092, mercúrio 0,033. Veja bem, por que por tanto tempo os termômetros clínicos eram feitos de mercúrio? Vamos imaginar. O que é um termômetro? O termômetro é um aparelho que reage às trocas de temperatura. Ou seja, quando as trocas de energia, né? Quando ele recebe energia e aquece, o mercúrio que está ali dentro, ele se dilata, ele se expande, ele tem que ir para algum lugar. Quando esse termômetro, né, é resfriado, o mercúrio que está ali dentro se contrai, diminui de volume. Tá? O mercúrio é um metal, né? Então ele tem uma certa densidade, um certo peso. Tá? Ele está na forma líquida em temperaturas de meio ambiente, certo? Por exemplo, entre menos 10 graus Celsius e 50 graus Celsius, tá? O mercúrio certamente está na forma líquida. Tá? É um metal na forma líquida, nessas temperaturas. Tá bom? E veja bem, olha a quantidade de calor que ele precisa para aquecer ou para resfriar, né? Para que 1 grama de mercúrio aumente sua temperatura em 1 grau Celsius, precisa de apenas 0,033 calorias, tá? Vamos ver aqui, ó.
30 vezes menos que a água. 30 vezes menos. Certo? Então, assim, o mercúrio reage muito rápido às trocas de energia e às variações de temperatura. Tá? Claro, agora não se utiliza mais o mercúrio porque ele sempre foi tóxico, né? Só que, por muito tempo, ele foi o principal componente nos termômetros clínicos, né? Tu comprava na farmácia e levava para casa, tá bom? Hoje, tu já não encontra mais com facilidade. Até deve existir, mas com facilidade tu já não encontra mais. Professor, e tem termômetro de chumbo? Tem também. Tem termômetro de chumbo. Funciona um pouco diferente, mas tem. Porque também é um metal ali, ele pode reagir com a temperatura de uma forma até fácil. O calor específico dele é muito baixo. Tá? Certo, gente? Então, cada substância tem um valor de calor específico. É uma quantidade de energia por grama de substância para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Na sequência aqui tem um exemplo também. Ó, nesse exemplo tem que calcular a capacidade térmica e depois calcular o calor específico. Está resolvido aqui, é bem simples. Tá? E aí, gente, nós vamos para a principal fórmula desse assunto, tá? A principal delas, tá? Tem outras que são importantes também, tá no final do material. São duas, na verdade, apenas assim, que são as mais importantes, mas essa é a mais importante ainda, tá? Que é a fórmula geral da calorimetria, certo? Ou seja, na verdade, é uma reconfiguração dessa fórmula que está aqui, ó. Né? Aqui está o calor específico, aqui está a quantidade de calor trocado, que é o Q, né? O Q representa a quantidade de calor trocado. Tá? O M é a massa, o delta θ é a variação de temperatura. Tá? O delta θ é a variação de temperatura. Tá bom? Aqui estão as mesmas variáveis. Ó. O Q é a quantidade de calor, tá? Que o corpo recebeu ou perdeu. M é a massa do corpo. C é o calor específico da substância que forma o corpo. E delta θ representa a variação de temperatura. Tá? Esse produto, entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura, é medido em calorias. Tá? Também tem outras formas de medição, como o Joule, por exemplo. Tá? Mas, especificamente, para o nosso assunto agora, nós vamos falar em caloria. Tá? Alguns professores, né, eu estou usando o θ para representar a temperatura porque é como os livros científicos estão tratando, né? Porque a física em si, ela usa várias letras do alfabeto, né? Tanto do nosso alfabeto como do alfabeto grego, né? E o que acontece? São muitas variáveis na física, tá? Então, a temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, por exemplo, são representadas, na maioria dos livros, como θ, tá bom? θ, tá? Se a variação de temperatura for positiva, isso indica um calor positivo também. Isso significa um calor recebido, o corpo recebeu calor, tá? Se a variação de temperatura for negativa, for menor do que zero, então isso indica um calor negativo também. Isso indica um calor cedido, o corpo perdeu o calor, né? Cedeu o calor, tá bom? E aí nós temos aqui um outro exemplo que trata da aplicação dessa fórmula, tá? Né? Quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância, de calor específico 0,6 calorias por grama grau Celsius, para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Bom, né? A variação de temperatura é a final menos a inicial, tá? Então, aqui, aumentou de 20 para 50. Então, é 50 menos 20, ok? A variação foi 30. E o resto dos valores foi fornecido, ó. Foi dito 100 gramas, 0,6 o calor específico e 30
a quantidade, a variação de temperatura. A resposta pode ficar assim, 1.800 calorias ou 1,8 quilocal, tá? A mesma coisa eu falar 1.000 gramas ou 1 quilograma, né? Então, eu posso ter tanto a resposta expressa em calorias, como em quilocalorias. Lembra que quilocaloria é maior do que caloria, né? Uma quilocaloria contém 1.000 calorias, tá? Temos aqui na verdade, aqui é o segundo exemplo dessa fórmula, né? Mas é o quarto no geral, um quarto exemplo, também aqui tudo explicadinho, tá? Ok? Como eu disse para vocês, eu estou passando rápido mesmo, né? Mas eu vou postar uma gravação de um outro encontro síncrono que eu tive com os alunos da agropecuária, tá bom? Que eu expliquei todo esse assunto, tá? Mais detalhadamente, tá? Então, se vocês sentirem necessidade, vocês podem assistir o encontro síncrono com a turma da agropecuária, tá bom? Bom, falando rapidamente aqui de trocas de calor, tá? Os exercícios de trocas de calor, né, eles levariam apenas uma aula, vamos dizer assim, para eu explicá-los detalhadamente. Então, assim, eu vou passar aqui só de forma teórica mesmo, só para exemplificar para vocês essa situação, tá? Bom, os corpos trocam calor, nós já sabemos disso, né? O calor é uma energia em trânsito, é uma energia que está fluindo de alguém para alguém. Esse alguém pode ser um corpo ou um sistema de corpos, e quem vai receber também pode ser um corpo ou um sistema de corpos, tá? Ok? Então, como tem aqui nas duas imagens, né? Tem aqui o cidadão servindo aqui uma caneca de chopp, né? Em cima do barril de chopp tem um bloco de gelo, tá? Qual que é a intenção? A intenção é que o chopp fique gelado, tá? Perguntinha para vocês, tá? Pode responder pelo chat, quem não quer abrir o microfone, tá? Quem está cedendo o calor para quem? O chopp, o barril de chopp para o gelo ou o gelo para o barril de chopp? Quem está cedendo calor para quem? O calor é cedido do barril para o gelo ou do gelo para o barril? Rapidinho, hein? Ninguém? 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 Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Muito bem. É isso mesmo, Kailane. É do barril para o gelo, né? A gente diz, o gelo vai resfriar o chopp. Parece que muitos alunos acham que o gelo está cedendo frio. Tá? Não, não, isso não existe, certo? Não existe ceder frio, isso não existe, tá? Então, assim, o que acontece, né? Como o barril de chopp ele está mais quente, porque provavelmente está a temperatura acima do gelo, é ele que cede energia, né, para o gelo. Por isso que o gelo aquece e derrete, tá? Não é correto falar isso, Iago. O gelo está tirando calor. Assim, não é muito correto, mas, assim, tu não tá, vamos dizer assim, errado, tá? As pessoas vão entender quando tu fala isso, tá, Iago? Né? O barril está cedendo energia para o gelo, né? O barril está cedendo energia. Pensa assim, que que eu não quero falar outros termos que fique mais complicado. Kailane, o barril é maior que o gelo também, ou não tem nada relacionado? Não tem muito a ver isso. Assim, ó, o que ocorre é o seguinte, tá? O que ocorre é o seguinte, tá? Vamos supor que essa pedra de gelo em cima do barril fosse realmente uma pedra, sei lá, de
20 quilos, por exemplo. 20 quilos de gelo. Tá? 20 quilos de gelo. E vamos dizer, tá, que esse gelo estivesse a menos 20 graus Celsius. Tá? Menos 20 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura de freezer, bem baixa. Se eu derramasse um copo de cerveja, de chopp, de refrigerante em cima desse gelo, nessa temperatura, provavelmente aquilo que eu derramei iria congelar. Entende? Imagina o seguinte, tu tens uma grande peça de gelo a menos 20 graus Celsius, uma temperatura negativa, com 20 graus de diferença para o zero, né? Se tu derrama um copo de chopp, um copo de refrigerante, um copo de água sobre aquele pedaço de gelo, provavelmente aquele líquido congela. Por quê? Porque aí sim tu tens um pedaço de gelo a uma temperatura muito baixa, muito grande. Então, toda a energia que aquele líquido tem, um copo de água a 10 graus, por exemplo, toda aquela energia é rapidamente transferida para o gelo, né, porque o gelo está a uma temperatura muito baixa e congela. Tá? Vocês podem perceber isso dentro do próprio congelador da geladeira de vocês ou no freezer. Que às vezes quando tu coloca uma forminha de gelo, por exemplo, só com a água, né, e derrama um pouquinho, aonde derramou aquilo ali congela. Certo? Ok? Agora, por exemplo, qual que é a diferença ali do tamanho do barril? Quanto maior for o barril, né, quanto maior for o barril, mais energia ele vai ceder para o gelo. Né? Mais energia ele vai ceder, certo? Mas assim, de qualquer forma, se for uma quantidade pequena ou grande, né, estando a uma temperatura maior do que o gelo, é essa quantidade que vai ceder, né? Essa quantidade, a temperatura maior que vai ceder energia, tá? Não importa se é muito grande ou muito pequena. A diferença são as reações que pode acontecer. Por exemplo, se esse barril for muito grande e o pedaço de gelo for muito pequeno, é provável que o gelo derreta muito rápido, certo? Porque o barril vai continuar cedendo energia e vai aquecer o gelo e derreter o gelo, tá? Essa é a relação. Agora, o fluxo de calor é sempre do que está daquele corpo que tem mais temperatura para o que tem menos, né? Espontaneamente, naturalmente, tá? Na figura ao lado, nós temos então um forno a lenha, o pizzaiolo ali colocando, né, uma pizza no forno, tá? Para assar essa pizza, né? Então, assim, o forno, toda a estrutura do forno, né? Mais a lenha que queima dentro do forno, produz ali uma região muito quente, né? Então, todo o interior do forno é muito quente, e quem entra ali dentro recebe essa energia. Tá? Então, a função do forno é essa: criar um ambiente, uma região muito quente, onde o que eu colocar ali dentro vai assar. Então, pode ser o forno a lenha, o forno a gás, o forno elétrico, né? São fornos, né, de aquecimento, fornos de aquecimento, né? Então, nesse caso, quem está cedendo ali a energia é o forno para a pizza, tá bom? Enfim, o que interessa para nós nesse momento? Nessas duas representações, eu tenho dois sistemas, tá? Que eles não estão isolados. Ou seja, o barril e o gelo não estão isolados do meio ambiente, assim como o forno e a pizza também não estão isolados do meio ambiente. Eu tenho como melhorar isso, eu tenho como tornar as coisas mais isoladas, né? É por isso que existe garrafa térmica, é por isso que existe paredes duplas, né? Tem o forno, por exemplo, a maioria do forno a gás ou elétrico tem parede dupla de vidro, né? Tem janelas hoje para residências que tu compra com vidros duplos, né? Então, existem formas
de tu diminuir essas perdas para o exterior, né, para o meio ambiente, para as coisas que estão ao redor. E se eu pudesse isolar completamente, como assim? Se eu pudesse falar apenas do barril de chopp e do gelo, se só esses dois estivessem trocando calor entre si, se eu pudesse falar apenas do forno e da pizza, somente dos dois, e de mais ninguém, se fossem sistemas isolados, né? Então, tudo aquilo que um corpo cedeu de calor é igual ao que o outro recebeu de calor. E essa soma tem que dar zero, tá? Então, todo o calor cedido por um corpo, né, é igual ao calor recebido pelo outro corpo. Por isso que um deles será negativo, nesse caso será o calor cedido, tá? O calor cedido será negativo, tá bom? E a soma disso tem que dar zero, tá? As formas de reescrever isso seria essas duas que estão aqui embaixo, tá? Então, qual é o intuito de uma garrafa térmica? Evitar trocas de calor do interior da garrafa com o exterior da garrafa, tá? Uma caixa térmica, a mesma coisa. Evitar trocas do interior da caixa térmica com o exterior da caixa térmica, né? Por exemplo, o que uma geladeira tem entre suas paredes? Né? Antigamente era lã de vidro, agora eu não sei o que estão usando, mas era uma malha, né? Uma malha, uma lã, né? Chamada lã de vidro, que existia ali entre as paredes, né? A gente não conseguia enxergar, porque tem a caixa metálica, né, ao redor. Forno também tem isso, tá? O forno também tem essas mantas, porque é uma tentativa de isolar o interior do exterior, tá? Existe isolamento 100%? Não, não existe, tá? Mas eu posso chegar, né, a valores muito bons, tanto é que existem garrafas térmicas muito boas, caixas térmicas muito boas, forno, geladeira, freezer, tem isolamentos muito bons, tá? A geladeira, por exemplo, todo mundo sabe que a borracha da porta é uma borracha de vedação, e conforme os anos passam, tem que trocar aquela borracha, porque senão ela não veda. E se ela não veda, ela não isola, né? Aí a geladeira está sempre trocando energia com o ambiente, é como se ela estivesse aberta, né? Ou quase aberta, né? Tivesse uma fresta ali, tá bom? Gente, para nós terminarmos, porque, claro, eu não vou conseguir falar de tudo, tá? Então, eu vou aguardar que vocês assistam a videoaula que está postada, né? Que, aliás, eu vou postar para vocês ainda hoje, ainda agora, tá? Após o final da aula. Eu não vou conseguir chegar aqui, ó, em curvas de aquecimento e de resfriamento, tá? Isso aqui eu não vou conseguir chegar, tá bom? Porém, como eu falei para vocês, está tudo explicado. E assim, vocês não se assustem com os cálculos, tá? Porque a maior parte das questões que eu coloquei nas atividades são teóricas, tá bom? Então, o mais importante é entender a teoria, tá? Mas vamos lá. Falamos até agora, então, de calor sensível, porque sempre envolvia uma variação de temperatura, né? Quando eu falei de capacidade térmica, de calor específico, da fórmula geral da calorimetria, sempre falei de calor sensível, tá? O calor latente, ele aparece, vamos dizer assim, quando a substância ou o corpo está mudando de fase, tá? Então, sabemos que os corpos se apresentam, né, no nosso cotidiano em formas sólidas, formas líquidas e formas gasosas, tá? Nessas três formas, tá bom? Então, quando há passagem, tá, de um sólido para da fase sólida para a fase líquida, ocorre o que chamamos de fusão da substância, né? Quando a passagem da fase líquida para a fase gasosa, dizemos que ocorre a vaporização. E o processo inverso, né, passagem do gasoso para o líquido, é a condensação ou liquefação. Passagem do líquido para o sólido, da fase líquida para a fase sólida, a solidificação. Tá? Ok? Existe também a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa, que se chama sublimação
da fase sólida para a gasosa, e o contrário, tá, da fase gasosa para a fase sólida, pode ser sublimação, pode ser ressublimação e pode ser cristalização, tá? Para ficar mais claro, eu até acho que cristalização é o termo mais correto, porque é isso que acontece, né? Uma massa gasosa vai formando cristais, ou seja, vai se solidificando, mas vai formando cristais, é como se fosse formando uma poeira, flocos daquela substância, né? Vamos imaginar que nós tivéssemos uma garrafa como esta aqui, né? Na forma gasosa, todo o espaço é ocupado, certo? Então, se esse gás aqui dentro, se essa forma gasosa, né, que pode ser um vapor também, fosse transformada diretamente para o sólido, eu iria enxergar no fundo dessa garrafa um depósito de cristais, né, dessa substância que estava na forma gasosa, tá? Por isso que cristalização é um nome bem adequado, tá, para essa passagem da fase gasosa para a fase sólida. O que é importante, tá? Cada mudança ocorre em uma temperatura definida. Exemplo, o gelo derrete a pressão normal, pressão ao nível do mar, a 0 graus Celsius, ok? A água entra em ebulição, também ao nível do mar, pressão ao nível do mar, a 100 graus Celsius, certo? Então, são 2 pontos bem definidos. Se eu for falar, por exemplo, do ferro, o ferro vai ter 1 ponto de fusão, sei lá, quase 1000 graus, ou mais de 1000, não lembro agora. Mas o ferro vai ter 1 ponto de fusão e 1 ponto de vaporização. O mercúrio, mesma coisa, 1 ponto de fusão, 1 ponto de vaporização. São outros valores, porque depende da substância envolvida, tá? O que é importante saber? Que durante a transformação, a temperatura não se altera, tá? Então, enquanto o gelo derrete, a temperatura se mantém em 0 graus Celsius. Então, eu vou ter uma mistura de gelo a 0 graus Celsius e água a 0 graus Celsius. Quando eu estou vaporizando a água, por exemplo, eu tenho uma panela com um pouco de água em cima da chama do fogão. A água entrou em ebulição. Eu vou perceber aquela água fervendo. Ela vai diminuindo, né, da panela, porque cada vez ela está fervendo. Uma hora vai secar a panela. Mas a temperatura não passa de 100. A temperatura se mantém em 100. Tá? Então, não há variação de temperatura durante esses processos de mudança de fase. Certo? Bom, o que ocorre então? Ocorre que para calcular a quantidade de calor que eu preciso para fazer um corpo ou uma substância mudar de estado físico, tá? É muito simples. É apenas calculando aqui, ó, massa vezes calor latente da substância. Mas o que é esse calor latente? Ó, vamos colocar em destaque aqui, tá? Ó, aqui tá LF, calor latente de fusão, igual a 80 calorias por grama. Isso aqui, ó, só serve para a água, tá? Para a água sob pressão normal, tá? Então, o gelo, tá? A 0 graus Celsius, com pressão normal, que significa pressão de 1 atmosfera ao nível do mar, precisa de 80 calorias por grama para se transformar em água líquida, tá? Água líquida, certo? A 0 graus Celsius. E o que é esse LV aqui, ó? Calor latente de vaporização, também para a água. Só que é um outro ponto, é o ponto de vaporização. Quando a água entrar em ebulição a 100 graus Celsius, para que toda aquela água se transforme em vapor a 100 graus Celsius,
cada grama tem que receber 540 calorias. Tá? Ó, exemplo 5. Ó. Quantas calorias 100 gramas de água a 100 graus Celsius, ó, 100 graus Celsius, devem receber para se transformar em vapor de água a 100 graus Celsius. Tá? Ou seja, de água a 100 para vapor a 100. Não houve variação de temperatura. É só multiplicar, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente da substância, né? Como eu estou falando de vaporização da água, 100 vezes 540. Aqui está a resposta. Quantidade igual a 54 mil calorias ou 54 quilocalorias. Tá? Ok, gente? Muito bem, pessoal. Foi muito rápido, foi muito conteúdo. Eu sei que muitos devem estar confusos, porém, eu acho que a ideia é que essas 3 avaliações não sejam provas, sejam trabalhos, tá? Tanto é que tem bastante tempo para resolver e tentativas ilimitadas, né? Pode entrar, resolver um pouco, depois voltar, né? Pode resolver mais de uma vez, tá bom? O que vai valer é a nota mais alta, tá bom? Então, assim, eu sei que tem conteúdo para explicar, mas fica como tarefa ir atrás disso, como se fosse um trabalho, tá bom? Ó, as 2 equações mais importantes desse assunto, tá? É o que a gente viu aqui, ó. Q igual a MC delta T, ou delta θ, né? Que envolve uma quantidade de calor sensível, e Q igual a ml, que envolve uma quantidade de calor latente, tá? Ok? Pessoal, 2 perguntas para responder no chat agora, tá? Primeira, alguém vai ficar para o atendimento? Tá? Se ninguém for ficar para o atendimento, tá bom? Eu quero que vocês façam o seguinte, então, tá? Sim, se não vão ficar, não precisa colocar não, tá? Só quem for ficar, coloque sim. Sim, professor, eu vou ficar. Se não, ó, vou fazer o seguinte, tá? Ó, coloquei chamada. É só responder um oi aí. Só dizer oi, que vai ficar registrado, tá? Vai ficar registrado no chat, né? Fica gravado. E aí eu copio depois os presentes, tá? Só dá um oi no chat e tá gravado. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar nesse momento? Tá? Eu vou ir colocando material para vocês, tá? Colocando material para vocês lá no e-aula, tá? E até o dia 25, né? Sexta-feira da próxima semana, a gente termina aí a disciplina, tá bom? Ok? Se não há nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação, tá? Então, quem não respondeu a chamada ainda, tá? Se tem alguém que não respondeu, tem que responder agora. E no momento que eu encerrar a gravação, depois eu não consigo... vai ficar de fora, né? Quem responder no chat depois de eu encerrar a gravação, tá?